porque 710 pega assim, num período de 10 anos, a vazão menor, né, num período de 7 dias. É um negócio meio complicado isso. Ou seja, mas a capacidade menor de produção daqui manancial autoriza captar 1/3 dela. Isso é na lei de Minas. Em outros estados é até diferente. Tem estados que autorizam até a mais. É uma coisa que está sujeita à revisão. Então a pureza, a vazão outorgada de lá é de 80 litros por segundo. Ela sempre trabalhou com 180. Inclusive o projeto da mais do que o dobro, isso, né? Mais do que o dobro. Ou seja, agora o órgão também não pode ser penalizado por isso, né? A lei permitia e foi mudada. A né? lei mudou. A lei mudou, então nós temos que nos adequar à lei. Então, o que vai trazer, de fato, sabe, essa condição de trabalhar dentro da legalidade aí são esses novos projetos. Correto. Mas agora, por outro lado, também a gente é abordado diversas vezes aí. Será que vai faltar água em Itabira? Será que vai ter eu acho que essa é a grande pergunta que as pessoas se fazem, né? Que a gente se faz no dia a dia, que a dona de casa ela está preocupada, como é que ela vai lavar uma vasilha, fazer uma comida, né? Que às vezes a pessoa que trabalha numa empresa, como é que a empresa vai funcionar sem água, né? Um banheiro, né? Um local de mesma limpeza. Essa é a grande preocupação. Como é que é realmente hoje a questão da falta de água em Itabira? O que se tem de concreto em relação a isso? Olha, já houve período de estiagem mais rigoroso, em que a pureza produziu durante ali uns 2, 3 dias, somente da ordem de 100 litros por segundo. O normal lá é de 180, ou seja, foi um período mais complicado. Mas de poucos dias também. E depois não repetiu não, porque depende do período, do regime de chuvas, né? Depende da chuva. Cada ano. E sem contar também que nós estamos implementando já desde 2006, né? Isso que eu falo, tem um projeto de preservação. O projeto Mãe d'Água. O projeto Mãe d'Água é o seguinte, ele não faz milagre não, sabe? Ele faz ações muito simples, que criar condições de que a água de chuva seja retida no solo. Porque o que acontece é o seguinte, não é que esteja chovendo menos nos últimos anos. Se pegar um período aí de 10 anos, um período um pouco mais longo, vai ver que as médias das chuvas continuam a mesma, não alterou não. O que acontece é o seguinte, que devido à devastação do meio ambiente, né, a retirada de vegetação, vegetal, principalmente. Aí o que acontece? A água de chuva que cai, ela não infiltra, ela vai toda embora, faz erosão, faz a questão até dos pisos, né, de asfalto, né? Você tem muito mais área com asfalto. Impermeabilização, né? Então tudo isso influencia. O projeto chamado Mãe d'Água, né, que é de revitalização de nascentes, a proposta foi premiada pelo Ministério do Meio Ambiente, em primeiro lugar, nós até não esperávamos que fosse tão bom. Foi muito elogiado, né? E continua funcionando, né? Continua funcionando e continua em andamento. Claro que enfrentando, né, escassez de recursos, dificuldade, mas não parou. Nós conseguimos não foi interrompido. Não foi interrompido. Então, assim, por sinal, esse ano a gente teve uma resposta melhor. Esse ano não aconteceu, se foi 2 dias só, mas a vazão de funcionamento da pureza, que é 180 litros por segundo, ela esteve plena todos os dias. Ok? Então, ou seja, falar comigo que estou assustado, vai faltar água, não acredito que vai faltar. Não é tão alarmante, tão imediato, né? Tem sim essa questão aí de atender a legislação, né? Porém, aí está um negócio, vocês vão fechar o registro e deixar o pessoal sem água? Não, claro que não. Lógico que não. Então, tem uma questão da pureza, quer dizer, se a pureza produz 180, hoje a informação que a gente tem é que é produzido mais de 300 litros por segundo. As outras fontes usadas hoje, elas têm uma situação parecida com a da pureza, vamos dizer assim, em termos de tranquilidade em relação à produção, ou tem alguma que tem mais risco? A outra fonte nossa aí de produção, a segunda de importância aí é o sistema lá do Ribeirão Pai João, que se chama GATS, né? GATS. Lá também enfrenta problema parecido, que a vazão cai. Lá não tem nenhum projeto específico para funcionando lá tem, na verdade, um sistema de reforço que capta de uma outra barragem, sabe, lá do córrego
das duas pontes, fugiu até agora o nome aqui exatamente lá, mas que capta em situação emergencial com o motor acionado a óleo, sabe? E em época de crítico mesmo consegue complementar a vazão. Correto. E lá tem algum projeto parecido com a Mãe d'Água nessa região ou só na Pureza? Nós pretendemos estender as ações do Mãe d'Água para lá. Não foi possível ainda porque não tivemos o recurso suficiente. Porém, está no plano aí de fazer. A Pureza era a mais crítica, então nós começamos por ela. E vamos chegar lá. A outra fonte de abastecimento nossa são os poços profundos, né? Tem os poços, uma bateria de poços nas 3 fontes e do Areião. Então, esse aí complementa. Tem uma discussão recente também sobre o uso de água, parte da outorga da Vale. Isso está em discussão ainda? Que a Vale tem uma outorga, uma quantidade grande de água. Por sinal, a Vale ceder essa parte aí refere-se ao projeto Santana. Isso, é Barragem Santana. Barragem Santana. Então, é um projeto que está sendo ainda trabalhado, tá? Tem a transposição de bacia, está nesse caso aí? Ou não? Ali é transposição entre bacias estaduais, né? Que, na verdade, ao olhar de umas pessoas é uma transposição, ao olhar de outros, não. Porque uns consideram que transposição seria de um rio de ordem federal. Ah, tá. Porque aí rio maior, né? Seria igual a transposição do São Francisco, no caso. Por exemplo, o rio de domínio federal é aquele que nasce num estado e termina em outro. Por exemplo, o Rio Doce. Rio Doce. O Rio Doce nasce em Minas, né? E deságua no Espírito Santo. Então, assim, é um rio de domínio federal. Então, a outorga, toda essa coisa aí já é nível federal. E já nós estamos aqui na bacia, eu citei antes aqui o Piracicaba e Santo Antônio, né? Que são subbacias do Doce. São afluentes, os dois são afluentes do Doce. Nasce em Minas e morre em Minas. O Doce, né? O Piracicaba, que nasce aqui na nossa região, ali é Santa Bárbara, Catazal.